Salve, salve, alunos! Retornamos aí para fazer aquela revisão de história. Agora há pouco eu expliquei sobre o assunto, a organização da sociedade romana, parte 1. É um conteúdo, é uma história magnífica. Eu queria poder ter tido mais tempo para poder falar sobre a história de Trácio, que é o gladiador, né, Espartaco, que levou o nome dele. Só que o tempo era pouco, né? Mas é até um incentivo para que você possa pesquisar e ir atrás mais desse assunto, tá bom? Na revisão de hoje, o que nós temos aí? Primeira, a imagem. Bom, Roma, é sabido por todos que Roma está ligado. Opa, deixa eu passar aqui. Opa, colocar a minha caneta vermelha. Ok. Roma está ligado às tribos dos italiotas, sabinos, latinos, né, que se encontravam ali, na região do Lácio, certo? Olha só, foram os etruscos que instituíram a primeira forma de governo em Roma, a chamada monarquia, 573 a 509. Nunca esqueça disso, aluno. Olha lá. A monarquia de 500... Olha aqui, até adiantei para vocês. Período que Roma era uma pequena cidade sob a influência dos etruscos, o povo etrusco. A república, ela é de 509 a 27 anos a.C., período em que Roma desenvolveu suas instituições sociais e econômicas. Muito bem. O Império, senhores, vai de 27 a 476 a.C., século V, período em que Roma enfrentou inúmeros problemas internos e também externos. Aí eu te chamo a atenção, aluno, para esses três períodos: monárquico, republicano e império. Isso é muito bom você aprender e nunca mais esquecer. Fechou? Olha lá. Organização da sociedade romana. Bom, aí eu tenho aqui a pirâmide social, vou passar para vocês aqui. Eu tenho os patrícios, eu tenho os clientes, eu tenho os plebeus e eu tenho os escravos. E eu já expliquei isso também durante a minha aula, tá bom? O escravismo, ele não desempenhou um papel significativo durante a monarquia. Tanto é que durante a monarquia, a principal economia estava voltada para o comércio e o artesanato. Nunca mais esqueça disso também, tá? E aí, eu passei para vocês, voltando aqui um pouquinho, já a República e o Império, nós tivemos aí o escravismo como economia. Fechou? As leis romanas. Vejam, eu falei sobre a lei Canuleia, a lei Hortência, a lei Licília e a lei Ogúnia. É muito importante saber o conceito dessas leis, tá, aluno? Aí, a lei das 12 tábuas, gravadas em tábuas de bronze, que passou a ficar em frente do fórum, ali para que todo mundo pudesse seguir, na verdade, esses ensinamentos. Um colégio de 10 magistrados, chamado de decênviro, foi encarregado de codificar as leis, como se fosse o judiciário, tá certo? Visto isso, acabaram de ver toda a sociedade romana. Agora eu vou deixar vocês para fazer a atividade. Daqui a pouco eu estou voltando e nós iremos fazer a correção desse assunto que foi maravilhoso. Eu espero que vocês gostem, tanto como eu estou gostando dessa aula sobre o Império Romano. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Salve, salve, alunos! Estamos de volta para fazer a correção da atividade do conteúdo Organização e Sociedade Romana, certo? Vejam só.
Na primeira questão, o que nós temos aí, aluno? Muito simples. Sobre os primitivos habitantes da Itália. Pode-se afirmar que eram, digamos, os italiotas acomodaram-se no sul da Itália, onde desenvolveram povoados. Ou letra B, os gregos que ocuparam a parte central da península, subdividindo-se em vários clãs. Letra C, será que viria a ser os etruscos, provavelmente originários da Ásia, que ocuparam o norte da península? Letra D, será que vêm ser os lígures, fixaram-se ao sul, combatendo ferrenhamente os etruscos? Ou, letra E, séculos penetraram na península através da cadeia dos Alpes e ocuparam o norte? Bom, vocês viram aí que tem uma resposta que está sem nexo, né? Se está sem nexo, logo eu vou eliminar essa resposta aí. Beleza? E aí? Analisou direitinho? Já sabe qual é a resposta? Vamos para o quadro. A resposta correta, então, dessa questão é a letra etruscos. Lembra que foi explicado, foi falado, foi abordado, repassado para vocês que os etruscos, provavelmente originados da Ásia, são eles que irão ocupar o norte da Península Itálica. E ali irá surgir a civilização romana. Fechou? Segue no quadro. Questão número 2. Diz o quê? Em 494 a.C., vejam, a plebe passou a ter direito de eleger o tribuno da plebe. Olha! O qual tinha o poder de veto sobre as ações. Tá, isso devido a quê? Letra A, devido à revolta de Maratona? Letra B, devido à revolta do Monte Sagrado? Letra C, devido à revolta da plebe? Opa! Letra D, devido à revolta do Porto? E letra E, devido à revolta do povo. Nossa! Agora sim. Agora, bom, daria para chutar, né, aluno? Se você não estudou, tu vai querer chutar. Mas como você prestou atenção na aula e fez as anotações, com certeza vai saber definir qual vai ser a resposta. Então, em 494 a.C., o povão, então, passou a ter um direito de eleger o tribuno da plebe, né? O tribuno do povo. Ou seja, passaria a eleger dentro do próprio tribunal. Foi criado um tribunal, o qual tinha o poder de veto sobre as ações. Nas ações de quem? Né? Claro, do imperador. Mas aí, devido a qual movimento eles ganham esse direito da criação de uma tribuna da plebe? Letra A? Letra B? Letra C? Letra D? Ou letra E? Uma dessas daí vai ser a resposta. Então, quem marcou? A letra B está correto. Foi através da revolta do Monte Sagrado. Fechou? Próxima questão. A número 3 diz o seguinte. Vejamos. Conflitos e lutas sociais, de forma variada, né? E lutas sociais variadas, originaram as crises que fizeram o Estado romano passar do governo monárquico ao republicano e deste ao imperial. Beleza. Nos três regimes políticos, contudo, os integrantes de um único grupo ou classe social mantiveram sempre o mesmo peso e posição. Foram os assim chamados de quê? A. Plebeus, isto é, populares, né? B. Proletários, isto é, os sem bens, né? Letra C, os patrícios, isto é, os nobres.
Letra D, servos, seriam os escravos. E letra E, clientes, isto é, aqueles que eram dependentes. Aluno, de quem nós estamos falando? Tá bom? De quem nós estamos buscando essa resposta. Observe que do lado de cada palavra, eu tenho aí uma derivação, né? Plebeu, povo. Proletário, bens. Patrícios, nobres. Clientes, dependentes. E servos, que são os escravos. Tá? De quem, na verdade, estamos falando. Então, observe que a pergunta ela é um pouco longa, mas ela precisa ter um entendimento. Joga lá. Olha lá o que diz. Conflitos e lutas sociais variadas originaram as crises que fizeram o Estado romano passar do governo monárquico ao republicano e esse para o império. Tudo bem? Ok. Pergunta. Nos 3 primeiros regimes políticos, contudo, os integrantes de um único grupo ou classe social mantiveram-se sempre o mesmo peso e medida. De quem nós estamos falando? Letra A, dos plebeus. Letra B, dos proletários. Letra C, dos patrícios. Letra D, dos servos. Ou letra E, dos clientes. Aluno, quem marcou a letra C, patrício, nobre, está correta. Está vendo aí? Conflitos e lutas sociais variadas originaram a crise que passaram sempre de um regime para outro. Monarquia, república e império. Tá bom? Nos 3 últimos regimes, contudo, os integrantes de um único grupo ou classe social mantiveram sempre o mesmo peso e medida. De quem estamos falando? Dos patrícios. Pater, pai. Lembram? Que é, na verdade, os nobres, a elite romana. Deu para entender agora? Deu, né? Muito bem. Então, podemos partir para aquela. Se liga no Enem. Olha o que diz aí. Se liga no Enem, questão de número 4. Diz o quê? Vamos lá. As guerras púnicas, conflito entre Roma e Cartago, no século II a.C., foram motivados por quê e por quem? Letra A. Pela disputa pelo controle do comércio do Mar Negro e a posse das colônias gregas? Seria isso? Letra B. Pelo controle das regiões da Trácia e Macedônia e o monopólio do comércio no Mediterrâneo. Interessante. Letra C. Pelo domínio e controle do comércio no Mar Mediterrâneo. Domínio e controle. Bom. Letra D. Pela divisão do Império Romano entre os generais romanos e a submissão de Siracusa a Cartago. Interessante, né? Essa resposta. E por último, letra E. Pelo conflito entre o mundo romano em expansão e o mundo bárbaro persa. Uau! Deu para entender legal aí, né? As guerras púnicas, conflito entre Roma e Cartago no século II, serão motivadas pela letra A, B, C, D ou I. Existem algumas aí que estão totalmente fora de nexo, né? Tem nada a ver. Quando você olha assim, já descarta. Vê que é impossível a resposta. Então, quem marcou, na verdade, a resposta C está correta. Tá bom? As guerras púnicas, conflito entre Roma e Cartago no século II, serão motivadas pelo domínio e controle do Mar Mediterrâneo. E eu lembro a vocês que quando eu estava explicando a aula, eu mostrei um mapa onde tinha uma linha roxa circundando ali o norte da África, parte da Ásia, ali do Egito,
de Israel, Síria, Líbano, pegando ali a parte da Europa, toda Portugal e Espanha, né, França. Então, basicamente, o Império Romano, ele dominou toda essa área aí, da Europa até o norte da África. Por isso que se fala que essas guerras púnicas foi com a intenção de ter o controle do mar Mediterrâneo. Pelo mar Mediterrâneo, aluno, é que chegava todas as mercadorias. Nesse caso, como Roma teve o controle, esse domínio, eles cresceram. Por isso que é chamado de Império Romano, muito grande, muito grande. Cresceu a tal ponto que os imperadores não sabiam mais como controlar esse crescimento. É aquela coisa, eu tenho uma empresa, eu cuido de uma empresa, tá de boa, né? Mas eu montei algumas filiais, eu montei 2 filiais, eu montei uma filial com a matriz, dá para resolver. Mas a partir do momento que eu vou ampliando os meus negócios e ampliando novas matrizes, basicamente eu tenho que ter pessoas de confiança à frente disso. Eu faço muito esse comparativo com o Império Romano. Quando o Império cresceu bastante, eu não tinha governadores lá na ponta que pudessem corresponder aos meus desejos. Então, acabaram que esses territórios se tornaram independentes e eu vou perder esse território. Então, quanto mais cresce, mais domínio tem que ter. Mas quando tem uma equipe forte, aí o cara consegue. No caso do Império Romano, começa a cobiça muito grande. Vocês verão na próxima aula que num prazo assim muito curto, durante o Império, muitos imperadores vão morrer. Traições, né? Uma série de coisas. Vocês vão ver. Inclusive aquela frase, até tu, Brutus, é do Império Romano. Na próxima aula eu falo com vocês, tá bom? Seguimos para a próxima questão? Pois é. A próxima questão vai dizer o seguinte. Os jovens, eles vão... Bom, senhores, então, obrigado pela aula. Vocês viram que nós falamos sobre a sociedade romana, a parte 1, e a parte 2 vai ser na próxima aula, tá certo? E vocês acabam tendo a dinâmica de conhecer mais ainda o assunto. Agora partimos então para a última questão do número 5. Joga na tela. Vamos lá. Diz o seguinte: os jovens eram educados para serem fortes para a guerra. No campo de Marte, perto de Roma, aprendiam a manejar a espada, a lançar o disco e as lanças, a correr, a saltar, nadar e cavalgar. Aprendiam a obedecer para depois saberem mandar. Olha que legal. Isso aí é a história dinâmica antiga e medieval de Cantelli Bruna. Com base no texto, responda, senhores, qual era a função da educação romana? Vem para mim. Basicamente, parece que eu estou vendo a sociedade espartana, a mesma coisa, lá atrás. Como é que era formado o soldado em Esparta? E aí também tem lá os assírios, os primeiros guerreiros, lembra? Os persas também, que nós já falamos. E agora chegamos na sociedade romana. Olha que legal. E aí, sabe como é que é? Então vamos lá. Com base no texto, vamos lá, quadro. Com base no texto, qual era a função da educação romana? Muito simples, aluno. Olha lá. Formar um exército disciplinado e bem treinado. Não é bacana? Pois é, isso aí era a função do cidadão romano. Tá bom? Fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que é um assunto bem gostoso mesmo de se trabalhar.
E na próxima iremos falar sobre a organização da sociedade romana, parte 2. Ei, vai vir mais curiosidades por aí, tá bom? Não perca a próxima aula, tá certo? Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau, aluno!